Olá, tudo bem? Meu nome é Evandro e o nosso grupo ele vai falar sobre a importância da formação de preço de um produto ou serviço. O sucesso da empresa ele depende de vários fatores, né? E hoje a gente tem um cenário que ele está sempre sofrendo variações, está sempre sofrendo diversas mudanças. E no cenário econômico principalmente, né? Então, hoje tu manter um produto, manter um serviço, manter uma empresa no mercado é algo bem difícil, é bem complicado, é um desafio constante, né? E dentro desse contexto, um grande desafio é tu precificar o teu produto ou o teu serviço, é tu botar preço nele, né? Então, segundo Kotler e Keller, os preços eles funcionam como principal determinante na escolha dos compradores, né? Então, não adianta tu ter um super produto, não é só isso, tu tem que ter um preço atrativo. O cliente ele se baseia muito em preço, ele vai atrás do preço, ele busca isso. Ainda mais hoje em tempos de crise, o pessoal sempre buscando economizar em tudo, né? Então, o preço é um fator bem decisivo na hora da compra, né? Para tu formar para a formação de preço, tem que levar em considerações alguns pontos, né? Então, tu tem que definir bem assim os custos e despesas fixas e variáveis, né, da tua empresa. Tu tem que estar atento às ações do governo, que essas ações governamentais elas atingem, elas influenciam diretamente, né, na economia. Então, isso vai influenciar diretamente na tua empresa, óbvio. Tu tem que conhecer o teu concorrente, é muito importante isso, né? Tu tá no mercado, tu saber com quem que tu está concorrendo, qual o preço que esse concorrente está praticando. Então não adianta tu ter um super produto, tu ter um preço acima do teu concorrente, sendo que ele tem o mesmo produto. Então o pessoal vai optar pelo preço mais baixo, né? Então tu tem que ter o valor competitivo, né? Tu tem que estar competitivo no mercado. Então, fornecedores, é importante tu ter bons fornecedores, que tu tenha poder de barganha, né? Que tu possa ter bons prazos para pagamento. Isso aí vai estar influenciando também para tua formação de preço, né? E tu tem que estar muito atento ao mercado, né? Tem que fazer pesquisas de mercado, né? Para tu saber o que que o cliente está buscando, né? O que que esse cliente que vai consumir o teu produto busca. Tu tem para também é importante essa pesquisa de mercado para tu saber qual cliente tu vai atingir, qual público, né? Qual o foco do teu cliente. Então, que tipo de cliente que tu quer que teu produto chegue, né? Então, são fatores bem importantes. Então, com tu atendendo esses fatores, você vai estar podendo precificar o teu serviço ou o teu produto de uma forma justa, de uma forma correta, trazendo benefício para a tua empresa, né? Mantendo ela uma empresa saudável. Conceitos básicos para garantir uma precificação correta. Custo é todo o gasto que se tem para chegar ao produto final. O custo está diretamente ligado à produção, ao custo do produto. Num comércio, o custo é todo o gasto relativo para você vender aquele produto, uma embalagem, uma decoração. Já na indústria, o custo é a mão de obra de quem opera o equipamento, os insumos de matéria-prima, as embalagens. A gente tem um custo direto. São incluídos os gastos que estão diretamente ligados à produção do serviço, produto, como matéria-prima base e embalagem. Custo direto, como por exemplo, eu vendo este controle. Eu tenho um custo para fazer essa tampa, que eu preciso de matéria-prima para fazer essa tampa. Para encaixar aqui é um custo direto. Ou eu compro essa tampa de outro fabricante. Isso é um custo direto. Os botõezinhos são um custo direto. É um custo do produto. E o custo indireto, aqueles que também acabam sendo contabilizados na produção, mas não estão diretamente ligados ao produto. Nessa mesma fábrica que eu produzo os controles, eu tenho que ter uma portaria, que tenha um vigia,
O salário desse vigia é um custo indireto. Ele precisa estar ali para segurança, mas não está diretamente ligado. As despesas aparecem nas contas finais, mas não estão diretamente ligadas à fabricação em si. São gastos independentemente da minha produção. Se eu vendo essa caneta ou eu deixo de vender essa caneta na minha loja, eu tenho que pagar o meu aluguel, eu tenho que pagar a minha conta de luz, eu tenho que pagar os salários do meu pessoal administrativo. Os custos e despesas fixas são valores que sairão do meu caixa independentemente da variação de produção. É o meu aluguel também. Se eu vender mais ou menos, eu tenho que continuar pagando o meu aluguel. É o salário do meu pessoal, daquele vigia lá que ficava na minha portaria. Se eu deixo de vender os controles, eu ainda tenho que continuar pagando o meu vigia. E os custos e despesas variáveis são valores que passam por alternância no período de produção e aquisição. Exemplo, aumento dos pedidos, mais matéria-prima, mais impostos. Se eu vendo essa caneta, eu tenho uma loja que eu vendo essa caneta. Eu compro do meu fabricante 10 canetas e eu consigo vender essas 10 canetas. Eu vou lá e compro do meu fabricante 20 canetas, eu consigo vender essas 20 canetas. São variações. A margem de contribuição é quanto dinheiro sobra cada vez que eu vendo um produto X, tirando o custo que eu tenho para preparar esse produto. Por exemplo, eu tenho uma papelaria e eu vendo essa caneta. Eu compro essa caneta por um custo unitário de R$10, tá? Incluindo os insumos, a embalagem, a caneta em si eu compro por R$10. E eu vendo ela por um custo unitário de R$15. Eu vendo essa caneta por R$15 na minha loja. Sobra R$5. Esses R$5 é minha margem de contribuição. A diferença entre o meu custo unitário de compra e o meu custo unitário de venda é a minha margem de contribuição. Mas esses R$5 que sobra não é meu lucro, porque eu ainda tenho as despesas. Despesa de conta de luz, conta de água, aluguel. E o ponto de equilíbrio representa o momento em que o faturamento da empresa passa a cobrir todas as despesas, custos fixos e variáveis. Entretanto, eles não geram lucro. Ponto de equilíbrio é a receita igual o custo total ou a margem de contribuição igual ao custo fixo. E o resultado, para chegar no ponto de equilíbrio, tem que ser igual a zero. Por exemplo, eu tenho na minha loja de canetas, na minha papelaria no caso, eu tenho um total de despesas de 20 mil. E cada vez que eu vendo uma caneta, eu tenho uma margem de contribuição de R$5. Eu divido os 20 mil por R$5. Dá um total de 4 mil unidades. Essa 4 mil unidades só serve para pagar a minha despesa. Eu só começo a gerar lucro se eu vendo mais de 4 mil unidades. E o meu lucro desejável é a remuneração do capital que foi investido no negócio. Resulta entre a diferença do custo e da receita. Outro fator extremamente importante é tu conhecer a tua concorrência e tu também saber onde está posicionada a tua empresa no mercado. Se ela é uma empresa que ela foca em preço baixo ou se é uma empresa que ela está focada em diferenciação. Vamos supor, eu sou uma empresa do varejo e eu vendo um produto similar ao que a minha concorrência vende. Se eu sou uma empresa de preço baixo, eu sempre preciso entender o quanto que o meu concorrente está praticando na hora de fazer a precificação do meu produto. Se eu não conseguir chegar no mesmo preço que ele, eu tenho que chamar meu fornecedor para conversar e tentar negociar um preço melhor. Por quê? Porque eu sou uma empresa conhecida no mercado por eu vender sempre o preço mais baixo. Então eu não posso mudar essa questão da minha diferenciação, porque isso acaba sendo a minha diferenciação. É sempre a empresa buscada pelo ser o preço mais baixo. Ou então eu também sei que na hora de fazer a minha precificação, eu trabalho com margem melhor e eu coloco o produto um pouco mais caro. Mas aí sim eu preciso ter outros tipos de diferenciação, porque se o cliente for fazer apenas a pesquisa de mercado e pesquisar preço, ele vai no meu concorrente.
Então, eu preciso ter outros tipos de ganhos que esse cliente entenda que vale a pena comprar na minha empresa. Que pode ser, de repente, a entrega mais rápida, que pode ser a condição de pagamento, que pode ser a questão de atendimento, mas é importante eu entender o mercado, a concorrência e o posicionamento da minha empresa na hora que eu for tomar a decisão da precificação desse produto. Tá, e essa questão também de quanto eu espero lucrar, ela também vale para um produto novo que eu posso estar criando e colocando em fabricação. Vamos supor, tá, eu tive uma ideia e eu vou colocar essa ideia e vou colocar essa ideia no papel e vou começar a produzir determinado produto. Tá, o quanto eu quero lucrar com essa nova invenção que está sendo realizada. Aí eu vou colocar no papel todos os meus custos fixos, os meus custos variáveis, vou colocar as minhas despesas e vou ver se com todo esse processo produtivo ele vai no final me dar o lucro esperado. Se eu conseguir fazer esse trabalho antes, aí sim eu vou definir, ó, tá, vamos começar a produzir esse produto que vale a pena, ou então eu vou esperar, não, preciso melhorar a minha questão do produto, porque nesse custo ele não vai valer a pena eu colocar ele no mercado. É extremamente importante que seja definido, antes até mesmo de eu comprar determinado produto, eu entender o quanto que a empresa pretende lucrar com aquele determinado produto. Vamos supor, eu vou comprar um produto X do meu fornecedor. Eu preciso entender se aquele custo que eu estou comprando junto do fornecedor, ele vai dar o lucro que eu espero e se eu vou ser competitivo em relação ao mercado. Se eu tiver bem em relação ao mercado, tudo bem, eu vou comprar e vou colocar esse produto no meu mix. Mas se não, e se não tiver dando a margem que eu espero, para consequentemente dar o lucro que eu estou esperando, eu vou ter que ou alinhar junto com a empresa, ó, provavelmente esse produto aqui eu não vou conseguir ter a margem que está sendo esperado e ver se realmente vale a pena colocar no mix e tocar, porque daqui a pouco pode ser um produto que dê volume de venda ou que seja. Ou então eu vou decidir assim, ó, vou fazer uma ação melhor e só vai colocar no mix se tu conseguir um custo melhor junto com o fornecedor. E daí eu entro nessa questão da negociação. Então vamos lá, assim, outra questão é eu também colocar na hora de fazer o preço do produto o valor agregado. Vou dar outro exemplo. Vamos supor, eu vou vender um lápis que eu para vender numa papelaria ou para vender no ponto de venda ele custa de R$1 a R$2 no máximo. Se eu pegar esse lápis simples, sem nada de funcionalidade, sem nada de diferencial e tentar vender ele por R$10, muito provável que eu vou ter uma dificuldade de venda. Por exemplo, ou o cliente ele não vai comprar, ou ele vai pedir desconto, ou então ele vai direto na concorrência por saber que ele pode estar sendo enganado por estar vendendo um produto que não faz sentido estar vendendo por aquele preço. Mas agora, se eu pego um lápis e eu vendo ele com uma funcionalidade diferente, vamos supor, eu vendo ele tem uma ponta um pouco melhor, ou então ele já vem com uma borracha, nesse caso eu estou vendendo valor agregado. Eu posso vender esse lápis de repente por R$10, porque o cliente ele vai entender o porquê dele estar comprando esse produto mais caro. Então, essas diferenciais do produto, ele tem que sim estar colocado no preço do produto. Outro fator importante é colocar no cálculo do preço do produto a reputação da marca. Eu vou dar um exemplo, um produto da Apple e um smartphone de última geração da Samsung e da Motorola. Muito dificilmente um dia a gente vai encontrar esses produtos sendo vendidos pelo mesmo preço, mesmo que eles possuam mesmas características e funcionalidade. Essa diferença no preço, ela está ligada muito pelo trabalho que foi feito desde lá de trás pela Apple, um trabalho de consolidação da marca, de força, e pelo desejo que ela é gerado. O fator de ter a maçã atrás do celular, ela é muito forte. Isso acaba gerando um desejo muito forte na população. E essa força da marca e esse desejo, ele está embutido na hora de vender o produto. Após ter visto alguns fatores que influenciam para uma boa precificação e alguns conceitos básicos, nós podemos calcular agora o preço de venda. E para isso são necessários alguns dados. É necessário saber o gasto direto para a aquisição ou a fabricação de um produto, que seria o valor básico. Precisamos também saber o percentual do custo fixo em cada produto, que são os gastos indiretamente para a fabricação e aquisição do mesmo. Precisamos saber, bem definido, a nossa margem de lucro que pretendemos ter com a venda deste produto,
que no caso podemos colocar algum valor agregado que a empresa possui. Essa margem, ela precisa cobrir todos esses custos e, além disso, cada empresa ela possui a sua margem, devido cada empresa possuir custos e gastos diferentes uma da outra. Agora eu vou mostrar um exemplo de como fazer este cálculo. Neste exemplo, colocamos R$ 10 como custo total por produto, ou seja, o gasto para aquisição ou confecção do produto, que é o valor básico. 20% definimos como nosso percentual das despesas fixas, ou seja, as despesas que indiretamente são envolvidas no processo de compra ou produção. Definimos como a nossa margem de lucro desejada 15%. O preço de venda PV equivale a 100% do que a empresa quer, sendo montada a equação da seguinte forma: 100% é igual a R$ 10 mais 20% do percentual das despesas fixas, mais 15% da margem de lucro desejada. Teremos, assim, 100% PV, somamos essa porcentagem, que dá 35%. Após isso, passamos esses 35% para o outro lado da igualdade, tendo 65% igual a 10. Dividimos esses 10 por 65%, vamos ter o nosso preço de venda como R$ 15,38. Bom, para precificar um produto é importante tomar alguns cuidados. É preciso que haja uma análise bem feita do mercado, pois caso você coloque o preço do seu produto muito alto do que o mercado está disposto a pagar, o teu consumidor perde o interesse em comprar, a não ser que ele tenha algum valor agregado que justifique esse preço alto. E o contrário também, se você coloca um preço muito baixo, pode gerar dúvidas referente à qualidade do teu produto. E isso afasta também o teu consumidor de realizar a compra. Então, se isso acontecer, pode ser que você não tenha um volume de vendas suficiente para que cubra os teus custos diretos e indiretos, e você acabe tendo um prejuízo na empresa. Outro problema que pode acontecer também, num erro de precificação, é definir o preço baseando 100% na concorrência. A concorrência ela tem muitas variáveis que são muito diferentes das suas. Por exemplo, os custos dos teus concorrentes não são os mesmos. Então, você não pode definir o preço do seu produto baseado no que o seu concorrente vende, porque ele pode ter um custo muito menor e isso, com certeza vai acabar tendo um prejuízo na sua venda. Outro problema também é que o teu concorrente ele pode ter uma estratégia diferente de mercado. Ele pode, de repente, tá empatando num produto e, de repente, ganhando em outro produto, uma compra casada, alguma coisa assim. Então, são estratégias diferentes onde você não pode definir o preço do seu produto pelo seu concorrente. Muito importante é alinhar as contas que envolvem custos e despesas do produto, com pesquisa de mercado e também de seus concorrentes. Com o preço definido, é importante fazer uma comparação entre seu preço de venda e o preço cobrado pelos seus concorrentes. Isso irá mostrar se sua empresa está dentro da competição no mercado e se é preciso baixar ou até mesmo aumentar sua margem de lucro. Precificar, no entanto, gera muita insegurança, isso porque quando o preço é mais baixo do que poderia ser, a loja não tem lucro. Por outro lado, quando é muito alto, as vendas caem. Portanto, acertar os valores podem levar algum tempo.